Eu tenho medo de abrir os olhos pela manhã. Por mais que eu tenha trabalhado no dia anterior, tenha feito um monte de coisas, a hora que eu acordo, parece que tudo que eu fiz dentro da minha casa, tudo aquilo que eu trabalhei, zerou e o jogo começa de novo, começa do zero, começa como se nada tivesse acontecido. E às vezes é pior, porque além de eu ter feito tudo no dia anterior, eu me sinto que eu não terminei, já deixei coisa para o dia seguinte, já saí no prejuízo. São essas coisas que me fazem acreditar que o nosso cansaço, o cansaço da dona de casa, o cansaço da dona da casa, ele não tem fim e ele vem da onde a gente menos imagina. Na maioria das vezes, a gente acredita que são as tarefas que a gente sempre executa, que são sempre as mesmas, que as pessoas estão sempre sujando, que a gente está sempre invisível, que isso é a fonte do nosso cansaço. Mas eu consigo te afirmar que não é isso, não. O que acontece são coisas que estão dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração, que não fazem essa vida fluir. Na maioria das vezes a gente pensa que são as tarefas repetitivas, aquilo que a gente faz todo santo dia, que vai e volta e que é invisível, não tem fim, acabei de fazer, marido desarrumou, filho sujou, mas não é isso. Tem coisas que a gente não se dá conta e o nosso cansaço tá aí. O primeiro ponto é a gente olhar as tarefas realmente como intermináveis. Eu não sei se você já viu essa imagem na internet de uma pessoa tentando puxar com um rodo toda a água do mar. E para mim o exemplo é esse. Não dá para tirar toda a água do mar. O mar é infinito, é muito maior do que a gente pode imaginar. É muito maior do que os nossos olhos podem ver. Mas eu tô lá puxando a água com rodo e vem mais água. E é assim, é uma imagem exagerada, mas é o que acontece com a gente nas tarefas do dia a dia. Se a gente não coloca um limite, um aceitável, o que tem que ser feito no dia e o que a gente não vai fazer, nós vamos ficar presas e cansadas e cansados por não limitar. É aquela sensação, eu tinha uma amiga, Juliana, que sempre me falava o seguinte, não sei se isso também já aconteceu com você, mas eu vi não só com a Ju, ia acontecer com outras mulheres, que ela terminava de limpar a casa, de arrumar tudo, e o sonho dela era que não tivesse ninguém na casa, para a casa se manter limpa, cheirosa, do jeito que ela deixou. E todas as vezes que ela me falava isso, eu pensava e falava assim, tá, cheguei na perfeição, mas eu tô lá sozinha, eu não posso receber uma amiga para tomar um café, eu não posso jantar uma pizza com os meus filhos e com o meu marido, porque eu tenho que ficar escrava da casa limpa. Eu acabei de deixar ela limpa e ao invés dela me dar satisfação, ela me dá uma prisão. Então, para mim, isso é uma das coisas, eu acabar me prendendo dentro da casa. E aí a gente já vai para o segundo ponto, que eu vejo muitas mulheres aprisionadas realmente pela casa, não importa se elas trabalham fora, se elas trabalham só em casa, se elas trabalham exclusivamente em casa, elas estão presas. A gente precisa entender quem é que manda, se é você que manda na casa ou se a casa que manda em você, se a casa que manda em mim ou se sou eu que coloco as regras.
Eu estava conversando com a Grécia sobre esse assunto e ela me contou o caso da Alessandra, da mãe da Alessandra, amiga dela, que a mãe da Alessandra, exímia dona de casa, sempre cozinhou para todo mundo, recebia as pessoas em casa, gostava de ter gente em casa, mas sempre gostou de dizer que ela que fazia tudo e sempre falava que estava cansada. Aí a Grécia me contou uma história, falou que um dia ela foi sair com a Alessandra, que a Alessandra tinha no banheiro um daqueles tapetes persas, felpudos, né, bem chiques, e que elas foram pro banheiro, se arrumaram, ficaram bonitas para sair. E assim que elas viraram as costas e saíram do banheiro, a mãe da Alessandra foi lá, ajoelhou-se no chão e começou a pentear as franjas do tapete para que elas ficassem perfeitas e alinhadas. E aí eu te pergunto, a gente precisa pentear as franjas do tapete? Qual o tamanho da tua alegria em pentear as franjas do tapete? Eu não estou julgando se isso é certo ou não. Eu estou questionando se você vai ficar cansada, se a tua satisfação, né, em ter as franjas do tapete penteadas é maior do que ter o seu tempo sentado para poder ler um livro, para poder fazer as unhas, ou para poder não fazer nada. Esse é o questionamento. Não tem certo nem errado, tem aquilo que nos casa e que nos cabe. E o que eu vejo que causa esse cansaço infinito, sem você saber de onde vem, é a síndrome da perfeição. E eu vou te falar o que eu entendo por síndrome da perfeição. É a gente entender e colocar na nossa cabeça que só tem um jeito de fazer as coisas, esse jeito perfeito, esse jeito que sempre foi feito e que não tem como mudar. E essa perfeição nos causa uma enorme frustração, porque ela nunca é atingida. Você já se questionou como dona de casa? Já pensou se tem alguma outra maneira de você fazer aquilo que você faz e que tá te deixando cansada de um outro jeito? A Roseli, que é minha aluna, me contou a seguinte história. Ela trabalha fora o dia inteiro, sempre trabalhou, tem um filho pequeno e cresceu aprendendo que o correto era ter o dia da faxina. Então, de segunda a sexta ela trabalhava fora, chegava em casa, corria para fazer jantar, tudo mais. E no sábado, que era o dia do descanso, ela acordava cedo para faxinar a casa inteira, porque afinal de contas, faxina se faz num único dia. No final do sábado, ela estava mal-humorada, cansada, não tinha vontade de ir a festa nenhuma, não queria se encontrar com ninguém, estava sem fazer as unhas, sem cuidar do cabelo, sem cuidar dela. A casa estava brilhando, mas até a manhã seguinte. E aí ela começou a se questionar mesmo. Depois que ela fez o curso comigo, não estou falando só do curso em si, mas estou colocando os questionamentos. Quando eu falo que tem que parcelar um pouquinho por dia, fazer um pouco por dia, ela começou a fazer. Falou que no começo foi esquisito, que não sabia muito bem se ia dar certo ou não, mas depois de um mês tentando e um mês se desafiando a fazer diferente, ela conseguiu ter mais qualidade de vida. E é isso que eu tô aqui para fazer agora, fazer hoje com você. Eu tô aqui para te desafiar. Eu tô aqui para te fazer uma pergunta muito importante. Eu quero te ajudar. Eu quero saber o que eu posso trazer para você, além das dicas que eu dou todo dia, além da organização. Como é que eu posso te ajudar de uma forma maior, sem ser dicas, sem ser organização? E eu vou te falar por quê. Porque aqui dentro do YouTube tem uma biblioteca de dicas enormes. Provavelmente para qualquer problema que você tenha, se você colocar na busca Flávia Ferrari e o seu problema, você vai achar um vídeo meu respondendo. E eu tô cansada, de verdade.
pegando o gancho do começo desse vídeo, eu tô cansada de dar dicas, dicas, dicas. Faz 14 anos que eu tô dando dicas aqui na internet e há 14 anos eu recebo mais perguntas iguais. Eu recebo em média, em todas as minhas redes sociais, para você saber, uma média de 500 perguntas todos os dias. Eu tento, mas é humanamente impossível eu responder a todas essas perguntas. Eu faço o meu melhor, mas tem pergunta que passa, não dá. 500 perguntas por dia não dá. E a maioria das perguntas são sobre coisas que eu já publiquei. E os problemas continuam os mesmos. As mulheres continuam exaustas. Uma dica só não resolve a vida. O que resolve a vida é uma mudança de hábito. Eu tenho provas disso no meu Instagram. Há tempos eu publico todo dia uma pergunta se quem me segue no Instagram arrumou a cama. E dessa pergunta simples, dessa provocação simples que eu faço todos os dias, eu vejo grandes mudanças. Vejo gente como a Cris, que falou para mim que no começo tinha vergonha, porque todas as vezes ela apertava o não, e aí ela começou a arrumar a cama para apertar o sim, para responder o sim na enquete que eu coloco. E desse sim que ela começou a apertar, ela começou a mudar e ter uma vida mais tranquila. Eu tô testada e comprovada que a mudança acontece a partir desses hábitos, a partir desses questionamentos, dessas perguntas que provoca. Você tá vendo mudanças aqui no canal, tá vendo eu perguntando cada vez mais e provocando. Pode ser no FlaviaCast, pode ser no Shorts, pode ser nos Stories, pode ser na comunidade. Porque eu quero soluções. Eu tô cansada de dar uma dica que é curta, que resolve aquele problema só. Eu quero uma solução maior. Eu quero uma solução que funcione num tempo maior e que te deixe mais tranquila. Eu quero que você pare de buscar o impossível. Aquilo que eu falo para minha filha todo dia, não dá para fazer salto com vara sem vara. A gente tem que ter tudo certo para fazer acontecer. Eu quero estar junto com você para a gente fazer o possível e transformar a casa e o nosso viver em casa em nosso aliado e não nosso inimigo. Eu não quero mais ter medo de abrir os olhos pela manhã. Eu quero abrir os olhos e saber que eu tô no meu lugar confortável. E eu quero saber se você tá comigo nessa.